Você sabe o que realmente será dividido em um divórcio? A resposta pode mudar completamente o seu patrimônio. Eu sou Marcelo Santoro Almeida, advogado, professor de Direito de Família e Direito das Sucessões há mais de 30 anos. Existe um grande tabu no Brasil. Muitos casais evitam falar sobre patrimônio antes do casamento, porque acreditam que isso demonstra falta de confiança. Mas, obviamente, isso não demonstra. Na verdade, demonstra maturidade, transparência e responsabilidade. E hoje eu quero explicar o regime de bens mais utilizados no Brasil, o regime da comunhão parcial de bens. Quando o casal não escolhe outro regime por meio do pacto antinupcial, é esse o regime que passa a valer automaticamente para o casamento dele ou para a união estável. Estou resumindo aqui as principais hipóteses previstas nos artigos 1659 e 1660 do Código Civil, que possuem uma disciplina ainda mais detalhada. A ideia é traduzir a lei para uma linguagem simples e prática. Vamos começar pelos bens que entram na comunhão. Primeira hipótese: os bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Imagine um casal que 5 anos depois de casado compra um apartamento financiado. Ainda que o contrato esteja apenas no nome do marido ou da esposa, em regra, esse imóvel pertence aos dois e será partilhado em caso de divórcio. Segunda hipótese: os bens adquiridos por falta eventual. Imagine que um dos cônjuges ganha sozinho um prêmio milionário na loteria durante o casamento. Em regra, esse prêmio integra o patrimônio comum e será dividido entre o casal. Terceira hipótese: as benfeitorias realizadas em bens particulares. Imagine que a esposa já possuía uma casa antes do casamento. Durante o casamento, o casal investe recursos para construir uma área gourmet, uma piscina. Essas melhorias podem gerar direito à ameação sobre a valorização produzida pelo investimento. Quarta hipótese: os frutos dos bens particulares. Aqui é criada uma confusão. Imagine que o marido já era proprietário de um apartamento antes do casamento e aluga esse imóvel durante o casamento. O apartamento permanece sendo exclusivamente dele, mas os aluguéis recebidos durante o casamento, em regra, integram um patrimônio comum. E quinta hipótese: os bens adquiridos com esforço comum. Imagino que um carro é comprado apenas no nome da esposa, porque o Detran determina que seja só no nome de um deles, e ela conseguiu também as melhores condições de financiamento. Se esse veículo foi adquirido durante o casamento com recursos de casal, pertence aos dois, independente de quem consta no documento. Agora, vamos falar sobre os bens que ficam excluídos da comunhão. Os bens que cada um já possuía antes do casamento. Se você já era proprietário de um apartamento antes de casar, esse imóvel continua sendo patrimônio exclusivo seu. Segunda hipótese: os bens recebidos por doação ou herança. Imagina que uma filha recebe um imóvel por herança dos pais falecidos. Em regra, esse bem não será dividido no divórcio, permanecendo sua propriedade exclusiva. Terceira hipótese: as dívidas anteriores ao casamento. Se uma pessoa, ao casar, já possuía dívida bancária, essa obrigação continua sendo exclusivamente dela, salvo situações excepcionais previstas na lei. Quarta hipótese: os bens de uso pessoal e os instrumentos de profissão. As roupas, os objetos de uso exclusivamente pessoal e os instrumentos indispensáveis ao exercício da profissão, como os equipamentos de um dentista, o violino de um músico ou os livros de um professor, normalmente não entram na partilha. Cada hipótese haverá de ser analisada exclusivamente num determinado processo. E quinta hipótese: os bens adquiridos por subrogação de bens particulares. Essa talvez seja uma das regras menos conhecidas. Imagine que João já possuía, antes do casamento, um apartamento avaliado em 100 mil. Depois de casado, João vende esse imóvel por 100 mil e utiliza esse valor para comprar um novo apartamento de 150, agora casado. Os 100 mil provenientes da venda do bem particular continuam sendo patrimônio exclusivo de João,
porque houve a chamada subrogação de um bem particular por outro bem comum. Já os 50 mil restantes, que foram acrescidos durante o casamento, com os recursos que são comuns do casal, em regra, integrarão a comunhão e poderão ser partilhados. Mas existe um detalhe aqui que é fundamental. Quem alega a subrogação precisa provar a origem do dinheiro. É preciso demonstrar que os 100 mil utilizados na compra do novo imóvel vieram efetivamente do bem que já era particular. Sem essa prova, podem surgir discussões judiciais e o imóvel poderá ser considerado comunicável e em extensão maior do que aquela efetivamente devida. Perceba que muitas vezes o patrimônio não se perde por causa da lei, perde-se por falta de documentação. Guardar escrituras, contratos, comprovantes de transferências e documentos que demonstrem a origem dos recursos pode fazer toda a diferença no futuro. E eu quero terminar com uma reflexão. O melhor momento para conversar sobre patrimônio não é durante o divórcio, é antes do casamento. Planejamento patrimonial não significa falta de amor, significa respeito, transparência e responsabilidade. Direito de família não é teoria, é a vida acontecendo. E agora eu quero saber, qual dessas regras mais surpreendeu você? A da loteria? A dos aluguéis? Ou a da subrogação? Escreva aqui nos comentários.